Mauro, agora já deu pra ver aí, só nas suas primeiras frases aí, que você é uma enciclopédia aí sobre o Palmeiras. Obrigado. É o melhor momento da história do clube? Cara, é interessante, né? Eu tô pensando aqui porque tem um dos trabalhos que eu estou desenvolvendo que eu não posso ainda falar mais a respeito, até por questões contratuais. Mas assim, esses últimos 10 anos, né? Desde o alívio da não queda de 14 para 15. E aí são vários processos, vocês sabem disso melhor do que eu também, da vida e também dos negócios, que não é uma coisa só. Mas eu vou até pegar um pouquinho antes. Quando o Paulo Nobre assume a presidência em 2013, logo depois da segunda queda, eu lembro de conversar com ele, do Maurício Gagliotti, e eu gosto de falar também. Eu sou um cara meio acordado, politiqueiro, do jeito que vocês quiserem. Muro betting. Eu sou assumidamente em cima do muro betting, porque eu acho que em cima do muro você vê os vários lados da questão, e como jornalista você precisa buscar sempre a melhor versão possível dos fatos, e em cima do muro você consegue ver. O que não significa dizer que eu não tenho um lado do muro. Claro. Eu tenho um lado palmeirense, eu sou um cara de esquerda e tal. Eu adoro fantaúva, eu não gosto de coentro, enfim, eu deixo meio que claro as minhas preferências, mas enfim. Mas eu deixo claro, por exemplo, então, Maurício Gagliotti eu conheço desde 1986 de jogar bola com ele. Temos vários amigos em comum. Paulo Nobre eu conheço desde 1997, pelas paixões palmeirenses, vários amigos em comum e muita coisa que a gente fez. Inclusive, ele foi fundamental no meu primeiro documentário com o Jaime Queiroz, o co-diretor e co-roteirista, com a produtora Canal Azul, de quem eu continuo fazendo documentários. A gente reuniu 11 jogadores do Palmeiras de 93 para a gente fazer o filme o Dia da Paixão Palmeirense. E a reunião, a gravação foi na casa do Paulo Nobre, porque tinha um campo, ele nos ajudou também a viabilizar até o churrasco maravilhoso e tal. Ele muito fã do Evair, tem um pé direito de uma edícula da casa dele de 6 metros, que tem uma foto maravilhosa do Ricardo Correa celebrando um dos gols do Evair contra o Corinthians e tal, e a frase do meu pai, enfim, tem toda uma relação muito grande. Aliás, o Paulo Nobre, inclusive, que ajudou a popularizar a famosa frase do meu pai, de explicar a emoção de ser palmeirense e tal. Então tem vários motivos para eu ter uma relação muito boa com o Paulo Nobre, pessoal, de amizade, como eu tenho também com o Maurício Gagliotti. E para deixar muito claro, com a Leila eu a conheci quando ela assumiu o Palmeiras. Claro que eu já conhecia a Crefisa, mas não conhecia ela, nem o marido dela. E a gente tem uma relação, eu diria, profissional, respeitosa, amistosa, mas não tão próxima como eu tive com o Paulo, com o Maurício. E posso dizer, a pessoa com quem eu mais briguei no Palmeiras, na presidência, foi com o Paulo Nobre, né? E a gente mantém uma relação ainda muito boa. Eu só não diria que foi a que eu mais briguei, porque o Mustafa Contursi me processou e perdeu o processo, inclusive. Mas assim, então, mas eu nunca tive uma boa relação, por óbvio, com o Mustafa, mas com o Paulo, tretas. Para deixar muito claro, então, quais são os meus lados, né? Eu tenho uma relação muito boa com o Paulo, muito boa também com o Maurício. Já foi mais intensa e mais próxima tal, e com a Leila é uma relação extremamente profissional da minha parte, em relação a ela, da parte dele, elogio o que eu acho que tem que elogiar, critico o que eu acho que tem que criticar, e aí cada um administra isso da melhor maneira. Mas para dizer então, deixando muito claro também as preferências, que o Paulo foi fundamental, porque quando ele chega em janeiro de 2013, eu estava logo depois fazendo alguma coisa na academia, na loja do Palmeiras, na Academia Store, se eu não me engano, que era a loja oficial do Palmeiras, ali na Augusta, eu apresentei algum evento lá e conversei com o Maurício e com o Paulo, né? Eu falei, ele tinha semanas, né? E eu já imaginava a resposta. Falei, e aí? Falei, os dois, separadamente. É muito pior a situação do que a gente imaginava, né? E eu já estava fazendo documentários, filmes, eu acompanhando como jornalista, né? E deixando claro, não como sócio. Eu e meu pai sempre fizemos questão de não sermos sócios do Palmeiras. Apenas o que é mais importante, sermos palmeirenses. Porque todo palmeirense, evidentemente, torce para o Palmeiras. Nem todo sócio do Palmeiras é palmeirense, não tem problema algum. E é assim no São Paulo, no Corinthians é menos, e característica de cada clube, no Santos também é um pouco menos, mas assim, para deixar claro, dos 4 maiores aqui de São Paulo. Ponto. E o Paulo foi fundamental porque ele colocou do bolso 200 milhões de reais, não a fundo perdido, em condições de, que vocês também sabem melhor do que eu, de retorno melhores e tal, e só foi pago o que ele ia deixar ainda ser pago, porque tanto o Maurício Gagliotti quanto a própria Leila quiseram quitar a dívida com o Paulo para ter a independência possível e suficiente para tocar na administração a partir da chegada do Maurício em 2017 à presidência do Palmeiras. E lamentavelmente eles quebraram um puta pau, meio que sabido e já imaginado, inclusive eu pessoalmente, até pelo carinho, respeito, admiração que tenho por eles, tentei até eu e mais algumas outras pessoas uma aproximação que não teve jeito e segue o jogo. Então assim, o Paulo consegue
organizar minimamente a casa, injetando 200 milhões, começando uma série de processos que vão reconstruir o Palmeiras. Não ainda em 13, o Palmeiras estava na Libertadores, que era um achado, porque havia ganhado a Copa do Brasil e logo depois perdido, 6 meses depois, ser rebaixado pela segunda vez no final de 12. Aí o Palmeiras fecha 2013 campeão da Série B, normal, mas ainda com muitas dificuldades. Aliás, começa 2013 perdendo barcos, aquela 5-2 que virou 5-1 e tal, condição complicadíssima. O Palmeiras vai, enfim, não cai, mas quase... Também não faz... Quer dizer, 2013 passa da Série B para a Série A, e em 14 quase cai, né? Erros que aconteceram, maus investimentos, coisas que não rolaram, é aquela coisa horrorosa. Mas já em 14, no dia 19 de novembro de 14, dia da bandeira do Brasil e um dos marcos dessa retomada palmeirense, do turnover palmeirense, é inaugurado o Allianz Parque. Eu tenho a honra de ser o mestre de cerimônias. E também tive a honra de ser um dos primeiros caras a darem as informações mais completas sobre o caso. E o meu pai teve a honra de apresentar o evento da assinatura do contrato na Sala São Paulo entre Palmeiras e a Allianz Parque. Então eu sou também parte, digamos assim, não tão independente, porque tanto eu quanto meu pai fomos muito favoráveis ao acordo com a W Torre, com seus erros, com suas definições, enfim, que tem acontecido. Mas eu sou um cara que sempre fui favorável a esse acordo, e também a W Torre foi muito importante para o Palmeiras. O Palmeiras também, claro, foi para a W Torre. E desde então faço muitas coisas, inclusive com a W Torre. Fiz várias, né, inclusive várias parcerias, vários conteúdos. E ainda faço, por exemplo, não necessariamente com a W Torre, mas eu faço o Allianz Parque Tour. A cada 45 dias eu faço um tour especial para o Allianz Parque, como host, né? Então, para dizer que eu também sou um cara suspeito para falar, porque eu vejo coisas muito importantes, fiz muitos trabalhos, além de apresentação do primeiro jogo, do mestre de cerimônias. Aliás, o primeiro evento do Allianz Parque foi a exibição do meu filme, O Dia da Paixão Palmeirense, junto com o Jaime Queiroz. Eu tive a honra de puxar o primeiro grito de Palmeiras no Allianz Parque para 3 mil pessoas, e também o primeiro grito EO, Evair é um terror. Aliás, o Evair que está lançando um café maravilhoso também. Então, assim, eu fiz várias coisas. Eu sou suspeito só. Fiz, mas abertamente estou aqui descancarando, né? Enfim, então o Paulo Nobre começa o processo, a W Torre entrando em novembro de 2014 com o Allianz Parque, também muito legal, e com todas as arestas que agora, por mérito da Leila, foram amparadas, e com o mérito do Frazão, que é o CEO do Allianz Parque, também foram arrumadas e tal. E claro, a partir de janeiro de 2015, quando entra a Crefisa e Fã, né? E quando a Leila assume um patrocínio, um protagonismo muito forte, ajudando as contas do Palmeiras, como já havia ajudado o Paulo Nobre num outro método, um outro processo, claro, até administrativo e jurídico. E esse ciclo vitorioso dá resultados em um ano, né, quando o Palmeiras é campeão da Copa do Brasil em 2015. Mas quero falar outros nomes muito importantes que chegam ao Palmeiras ainda em 2015, juntamente com a Crefisa, que são o Alexandre Matos e o Cícero Souza, e eles trazem a março de 2015 um cara que é fundamental, que é o João Paulo Sampaio, do Vitória, que é um profissional brilhante, que faz essa virada histórica, e aí sim, isso não se discute. É o maior momento da história da base do Palmeiras. O Palmeiras nunca foi um grande revelador de talentos. É só pegar, por exemplo, as 6 estátuas que tem nas Alamedas do Palestra Itália. Junqueira, palestrino, primeiro, era inclusive o capitão da virada, da arrancada heróica de 42. O Junqueira veio da Várzea para o Palestra Itália e jogou a carreira inteira no Palestra Itália. A segunda estátua, Valdemar Filme, que veio da Várzea do Glicério, para jogar a vida inteira no Palmeiras, e depois que se aposentou ainda jogou algumas partidas pelo Bragantino. Mas é um cara que veio da Várzea, não veio da base. Outra estátua, não na ordem cronológica, mas de jogar pelo Palmeiras, o Oberdan Catani, veio também da Várzea de Sorocaba. E as outras estátuas, que são o Ademir da Guia, o velho Dudu, recentemente falecido, e o Marcão veio da Leçoense, o Dudu veio da Ferroviária e o Ademir da Guia veio do Bangu. O Palmeiras não revela jogadores, ou não revelava até 2015, a partir do trabalho excepcional do João Paulo Sampaio. Aí, um pouquinho antes, veio, por coincidência, um talento enorme como o Gabriel Jesus, e agora talentos absurdos como o Hendrick, como o Estevão, e outros tantos que têm dado não só um título de Copa São Paulo, que é muito importante, mas o Palmeiras, que é o maior campeão sub-20 estadual, mas não havia ganhado Copa São Paulo, ganha com o Hendrick, que era um moleque de 15 anos, e faz o Palmeiras ser campeão. No ano seguinte é bicampeão, e aí sim um trabalho fantástico, um trabalho de investimento de 300 milhões de reais, que já gerou mais de 1 bilhão de reais só no aspecto financeiro, sem contar a questão esportiva da base, mas o que é mais importante, da revelação de talentos. Deixa eu só fazer um comentário sobre o João Paulo Sampaio, porque justamente ontem à noite, eu terminei de ouvir o podcast que ele acabou de fazer. Na TV Palmeiras mesmo. Aliás, eu ainda não vi também. Eu vou roubar aqui a aguinha. Acho que o que é muito legal, e aí vale até para não palmeirenses mesmo, é
a mentalidade dele, como ele enxerga a formação de talentos da base. Porque ele até, por várias vezes, ele fala, ó, aqui é o momento que vocês podem não ter a responsabilidade. Então, ele exercita muito o rodízio de jogadores. Tem jogador que em um campeonato é camisa 10, no outro campeonato ele nem vai viajar com o time. Então, é até uma mentalidade bem diferente, mas vale a pena até para quem vê muito gestão de liderança, enfim. Exato, muito além do futebol, para outras áreas da vida, né? É uma coisa muito diferente, né? E quando você falou de 42, acho que foi um dos livros mais legais, assim, que retratam uma história muito marcante do Palmeiras, a arrancada heróica. Acho que para todo palmeirense, leitura super recomendada. Isso aí é um dos grandes momentos da história do Palmeiras. Não tenha dúvida aí, assim, maravilhoso. Porque o Palmeiras é obrigado a mudar de nome de razão social, né? E rapidinho sobre isso, uma história que eu acho linda. Conto num dos documentários com o Luigi Cervo, que é um italiano... Não lembro se ele é italiano ou paulistano, mas evidentemente de origem italiana, mas eu acho que ele é italiano calabrês. E ele é um dos maiores palestrinos, é um dos principais, inclusive quem batizou o Palestra Itália, de Palestra Itália, foi sugestão dele o clube se chamar Palestra Itália. E quando tem da mudança por conta dos digamos, estou tentando achar as palavras aqui, mas digamos, dos intolerantes durante a guerra, eu sei que é um anacronismo, durante a guerra tudo é intolerância, é guerra tal, mas aqueles intolerantes e totalitários que obrigaram um clube de origem italiana a mudar de nome, como também os clubes de origem japonesa, de origem alemã e até espanholas, como o Jabaquara, que era Espanha e virou Jabaquara em Santos, ele ficava mais irritado e mais triste de o Palestra Itália virar outra coisa, no caso virar Palmeiras, do que o filho dele, que se chamava Domênio, que passou a chamar Domingos, porque teve que aportuguesar o nome. Ele falou, tá, meu filho, tudo bem. Mudar de Domênico para Domingos agora. Não pode mudar Palestra Itália para Palmeiras para você ver o tamanho dessa paixão.